Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez o nosso encontro, no nosso espaço, no nosso momento, no nosso tempo. Vamos nesse instante vibrarmos intensamente harmonia, luz e paz nesse momento para que tenhamos um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de consciência, um pouco mais de foco e atenção para aquilo que nós estamos vivendo no momento presente. É sempre bom lembrar que a nossa mente divaga demais por uma série de conteúdos, por uma série de pensamentos, sem com que percebamos na totalidade, às vezes, até o que acontece. E nesse ponto precisamos tomar um certo cuidado, uma certa atenção para aquilo que nos visita, para aquilo que está efetivamente ao nosso alcance. As dificuldades, problemas, as coisas que nós precisamos realizar, mudar, transformar em nós, de fazermos um trabalho especificamente voltado para um processo de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, aprofundamento desse conhecimento. Isso vai fazer total diferença na forma como nós lidamos com as questões do nosso cotidiano. Então, lembrando aqueles amigos que chegam pela primeira vez, que o nosso objetivo com esse trabalho é de contribuir com esse processo de tomada de consciência sobre si mesmo, nos embates do cotidiano, trazendo aquilo que é mais importante na área do comportamento. No nosso desenvolvimento enquanto espíritos eternos, que somos nós, passamos pela existência material, pelas situações difíceis, pelas situações problema, justamente para o nosso aprendizado. E nesse processo é que vamos desenvolvendo e aprimorando as nossas capacidades, as nossas habilidades, as nossas competências. E vamos adquirindo com isso, sim, também mais maturidade e consciência sobre nós mesmos nesse processo. E assim vamos acumulando uma série de conhecimentos e assim por diante. Essa é a nossa dinâmica de vida material. Então, nesse momento, eu convido você a deixar um pouco os seus problemas de lado, os problemas da semana, os problemas que eventualmente estejam te incomodando profundamente ou superficialmente, dependendo do que você esteja passando nesse instante. Procure, nesse momento, ter mais consciência. Procure, nesse momento, relaxar um pouco, afastar um pouco essas sensações, afastar um pouco essas percepções que eventualmente possam te desagradar nesse momento. Isso, procure respirar com tranquilidade, com calma, com atenção. Tenha foco voltado para isso. Conforme você vai respirando, você vai entrando em contato com o seu corpo e você vai percebendo coisas que antes você não percebia. Talvez algumas sensações, algumas coisas nesse sentido que vão tomando corpo. E você vai aprendendo cada vez mais com você, vai aprendendo cada vez mais a lidar com alguns aspectos que antes você não percebia. Esse é o nosso objetivo, de promover esse processo, desse desenvolvimento, para que você perceba, assim, o que é necessário na sua caminhada. E principalmente são os conteúdos que mais significativos são, justamente para que tenhamos aí bons resultados no nosso trabalho de crescimento pessoal. Sempre um desafio, não tenha dúvidas disso. Eu queria falar no dia de hoje, refletir um pouco sobre o que muitos comentam em algumas expressões, eu vejo assim em alguns discursos, algumas palestras, né, a referência sobre o ego. Em algumas filosofias, algumas linhas de pensamento, falando coisas sobre o ego, algumas linhas teóricas dentro da psicologia, falando também sobre o ego. Não necessariamente essas expressões elas sejam convergentes, existem diferenças na forma como se observa o ego. Existe um entendimento a partir da lente daquele que desenvolve um certo conhecimento e de onde se fala sobre o ego, no caso o ego. Então aqui eu queria me aproximar mais da visão do Jung, queria me aproximar mais
da visão da minha experiência enquanto psicólogo, enquanto terapeuta, enquanto profissional da área do comportamento, enquanto no desenvolvimento de projetos de mentoria para melhoria de comportamentos, enfim, essa é a minha expertise de trabalho, já somados aí 39 anos de atividade com pessoas. E é nesse ponto onde vamos efetivamente trabalhar a nossa dinâmica de percepção sobre nós. E quando falamos do ego, falamos de algo, por exemplo, aí vão algumas perguntas provocativas. O ego é ruim? Eu tenho que deixar o ego de lado? Eu preciso matar o ego? Eu preciso eliminar o ego para o meu desenvolvimento pessoal? Muitas pessoas acreditam que sim, algumas linhas filosóficas religiosas até colocam como uma meta importante e colocam e taxam o ego como sendo algo negativo. Eu diria que não existe um maior equívoco nessa interpretação do que falar como sendo o ego negativo, que eventualmente você precisaria eliminá-lo. O problema não é o ego. Então, nesse ponto, o que é o ego? O ego ele faz parte do nosso sistema, da nossa constituição psíquica. O ego é um dos elementos. O ego é como se fosse uma ponte do mundo interno para o mundo externo. É através do ego que nós apreendemos o mundo externo. É por ele que nós conseguimos, de alguma forma, captar as informações. Aquilo que nós dizemos, eu sei, eu conheço, aquilo que eu sinto, que eu percebo, é o que a gente chama dessa dimensão do ego que está atuando em nós, no nosso processo. Como é que você vai eliminar a ponte do mundo interno com o mundo externo? O que você faria sem essa comunicação? Nós não teríamos contato nenhum. Portanto, o ego, eu diria, ele não é o problema. É a forma como nós enxergamos o mundo externo através desta ponte é que se torna um problema. Espíritos mais imaturos, espíritos mais inconscientes, eles tendem a ver o mundo de uma forma mais restrita do que aqueles espíritos ou aquelas pessoas que têm um pouco mais de maturidade, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de entendimento sobre a vida. Podem enxergar a vida leve, enquanto que outros enxergam uma vida pesada, difícil e complicada. Essa é a nossa dinâmica de aprimorar a nossa percepção sobre o mundo, sobre mim, sobre as coisas. Quando nós vamos desenvolvendo uma forma de enxergar o mundo é pelo ego. E é justamente por esse canal que os nossos padrões de pensamento, padrões de sentimento que vão sendo estabelecidos. E é por esses padrões que eu acabo me manifestando no mundo ao redor. É justamente nessa dinâmica que precisamos compreender que aí existem uma série de informações importantes para o nosso próprio conhecimento. Nesses padrões existem muitos conteúdos também que eles são de uma esfera inconsciente ou subconsciente. Digamos que, se nós falarmos sobre o ego, nós estamos falando de uma dinâmica que chega até, no máximo, aí um subconsciente, experiências que eventualmente são vividas, são, de alguma forma, colocadas como se fossem automáticas, e de algum jeito eu lido com o mundo ao meu redor através dessas informações. Então, a partir do momento em que eu consigo me perceber nessa dinâmica de como é que eu lido com o mundo, eu posso fazer mudanças importantes. A forma como, eventualmente, algumas ações, algumas atitudes, elas são evocadas, elas aparecem no meu próprio comportamento, eu preciso fazer um trabalho sobre esse comportamento, essas sensações, emoções que aparecem, que eventualmente pode me trazer algum tipo de prejuízo em relação às outras pessoas, em relação às questões de ordem até material. Então, quando nós falamos do ego, falamos de um elemento importante para que tenhamos um pouco mais de conhecimento sobre nós mesmos. Conforme nós vamos elaborando melhor esse tipo de conhecimento, vai ficando um pouco mais fácil sabermos lidar com as dinâmicas da vida do cotidiano. Aquilo que pode ser eventualmente muito simples para uma pessoa, pode ser muito complicado para outra pessoa. E aqui nós temos um desafio importante, que é justamente elaborarmos melhor essa nossa dinâmica com a vida, com tudo que está ao nosso redor,
e trabalharmos em nós as ações, as atitudes, para que possamos ter bons resultados. Conforme você vai elaborando essa dinâmica a partir da sua percepção, você vai conseguindo sim evoluir bastante nesse processo. E aí, o que nos move num crescimento maior, o que nos eleva, o que nos propicia um desenvolvimento maior é entrarmos em contato com a nossa própria essência. Se nós estivermos uma dinâmica egóica, nós estamos numa dinâmica mais superficial, mais voltadas ao imediatismo, mais voltadas àquilo que eu percebo. Se estamos numa dinâmica voltados à nossa percepção sobre a nossa essência, aquilo que realmente é o embasamento daquilo de quem somos nós estamos muito mais próximos de algo talvez não tão perceptível assim, que faz parte da nossa dinâmica inconsciente. E quanto mais nós elaboramos melhor a dinâmica do contato com o mundo, comigo e com os outros, eu também vou aprofundando um pouco mais na minha percepção daquilo que é crucial e importante para mim. E vou me aproximando dessa essência, daquilo que vai fazer sentido na minha vida. E na sua vida. E na vida dos outros. Então, conforme você vai elaborando isso, você vai tomando decisões alinhadas com a sua essência. E quanto mais próximos da essência estivermos, mais paz, mais tranquilidade, mais harmonia teremos na nossa vida. Quanto mais próximos do nosso ego, podemos ter atribulações. A partir do quê? Porque o ego ele é mensurado, ele é parametrado exatamente nos elementos externos. E é nesse ponto onde nós precisamos tomar atenção. O ego ele quer possuir, a imagem é importante. Quando nós trabalhamos a dinâmica de essência, nós podemos ter, mas não necessariamente tudo aquilo que é voltado para uma necessidade imediatista, talvez não tenha tanto sentido. Por exemplo, muitas pessoas elas querem poder, o poder a qualquer custo. Isso é uma dinâmica de ego. Agora, se nós estamos numa dinâmica de essência, podemos até exercer o poder, mas ele é passageiro, ele é compreendido como se fosse algo efêmero. É possível exercer o poder, mas com condescendência, com entendimento, com virtudes colocadas no comportamento, nas decisões, nas atitudes. O ego ele já vai preservar a identidade pessoal, a imagem pessoal. Vai ser importante para a pessoa mobilizada pelo ego ter, possuir e dominar. Já uma pessoa que é pautada pela dinâmica da essência, ela vai querer, sim, ela pode ter poder, mas será pautada pela harmonia, pelo bem coletivo, pela compreensão, pelo entendimento. Então, esses são os espíritos evoluídos, que eles compreendem a importância da liderança e trabalham em prol da comunidade, diferentemente daqueles que, na verdade, são movidos por um processo mais imediatista, mais ignorantes das questões do todo, acabam voltando assim para o bem próprio, exatamente focando as necessidades pessoais. Então veja, nós podemos refletir sobre a importância do ego, qual é o papel do ego na nossa vida, que é fazer uma ponte com a realidade, de através do ego percebermos um pouco mais sobre nós mesmos e irmos em busca da nossa essência, daquilo que de fato é importante. Então, se as coisas do mundo te atribulam, te incomodam, te trazem assim dificuldades de entendimento e compreensão, verifique o quanto você está mais próximo daquilo que é o imediatismo ou mais próximo daquilo que você pode ter um pouco mais de harmonia e paz, que é através da tua própria essência. A busca de valores, a busca de elementos que vão trazer a você um pouco mais de paz e harmonia. É nesse sentido que precisamos compreender na nossa constituição que o ego ele é importante e que eu não preciso ficar brigando com o ego, mas de fazer um trabalho interior voltado para esse desenvolvimento, para esse aprimoramento e maturidade pessoal nas experiências do nosso dia a dia. Então não existe um curso específico de desenvolvimento do ego. Mas existem formas
de trabalharmos essa dinâmica de quanto mais você consegue perceber sobre você e trabalhar especificamente elementos nesse processo de mudança, que é realmente difícil e desafiador. Então diria, não elimine o seu ego, não procure eliminar o seu ego, procure transcender, procure trazer as informações que você consegue captar do mundo para você, sobre as situações, e aprimorar isso na sua dinâmica pessoal. Esse é o nosso objetivo enquanto espíritos aqui viventes numa experiência material, desejosos de crescimento, de paz e harmonia, e sim, com certeza, de termos luz interior. E eu diria nesse momento, um espírito de luz, um espírito superior, é um espírito consciente. Ele não é um espírito bonzinho, amiguinho, nesse sentido, né? Mas ele é um espírito consciente sobre si mesmo. Ele sabe das suas dificuldades, ele sabe das suas limitações, ele sabe das suas potencialidades. E ele trabalha justamente para poder aprimorar em si mesmo a forma como lidar com o mundo externo. E é dessa forma que nós vamos evoluindo e crescendo através das experiências consecutivas. Se você eventualmente se acha um egoísta, é egoísta, você coloca o ego no centro de todo, do universo, eu diria assim, tenha um pouco mais de compreensão sobre você mesmo. Tenha um pouco mais de entendimento sobre você. Se nós nos afundarmos, se você castigar você mesmo na sua dinâmica, você pouco vai aproveitar sobre a existência. Você simplesmente vai brigar com você. Como a natureza humana é exatamente nesse contexto. Nós temos muito que aprimorar, temos muito que conhecer. E não é você brigando, chibatando a você mesmo, se massacrando e trazendo para você, de alguma forma, castigos impostos a você mesmo, você não vai a lugar nenhum com esse tipo de coisa. O que nós precisamos é desenvolvimento pessoal, crescimento, vontade, coragem de fazer mudanças. A partir do quê? Do quanto você é capaz de perceber sobre você. E assim, quanto mais você conhecer sobre você, vamos supor que você descubra algo que te impactou. Nossa, meu Deus, eu não sabia que eu era assim tão... eu tive uma atitude precipitada, eu não sabia que eu era tão precipitado assim. Ótimo, isso é um presente que você recebeu. Entenda que cada vez que você descobrir algo que não é legal sobre você, é uma oportunidade que você está percebendo. Então, nesse ponto, eu diria, não queira ter uma dinâmica de anjo sem ser anjo. Não dá para ser. Não dá para sermos espíritos evoluídos, aprimorados, iluminados, superiores, sem essa capacidade. Não dá para ser. Vamos realizar quem somos. Vamos trabalhar a nossa dinâmica de ego no nosso cotidiano. Vamos desenvolver em nós mesmos essa nossa grande capacidade de percepção. E aí sim propor mudanças em nós. Aí certamente faremos trabalhos importantes na nossa existência. Mudanças aos poucos, mudanças paulatinas, mudanças significativas, expressivas nos pequenos detalhes. Ninguém vai conseguir fazer um trabalho de angelitude de uma hora para outra. Não são grandes obras que nós viemos aqui realizar. Nós viemos realizar o que está ao nosso alcance, o que é possível fazer. E nessa dinâmica do que é possível fazer, vamos fazer o nosso melhor. Se você fizer o seu melhor, não tem mais do que fazer além do seu melhor. É o seu melhor. Se você fizer 100% na sua dedicação, a gente às vezes até dá uma exagerada, né? Falando assim, eu quero fazer 200%. Não existe 200%. Você vai fazer o que é possível fazer. 100% sobre você, se for possível realizar. Ótimo. Já é um progresso, já é um avanço. Trabalhe no seu cotidiano. Não desanime porque eventualmente você se equivocou com alguma atitude, uma fala, uma ação. Não se reprima por isso, não se recrimine por isso. Eu diria, aprenda com as experiências. Se hoje você se equivoca, amanhã faça diferente. Ou daqui a pouco, reveja em você esses comportamentos. Isso é, de alguma forma, aprimorar a nossa dinâmica de ego no mundo. Quanto mais eu vou conhecendo, mais eu vou aprimorando, mais eu vou me relacionando com as coisas de uma forma superior, digamos assim.
no sentido de consciência. Quanto mais consciência tiver, maior a nossa capacidade e, digamos assim, atitudes superiores. Nesse ponto de vista, ok? Então, nesse momento, procure trabalhar em você essa dinâmica. O ego é importante, nos ajuda a compreender, nos ajuda a conhecer, nos ajuda exatamente pela forma de nós trabalharmos a consciência, né, que a gente chama disso de consciência mais ligada ao ego, mais limitada, claro, mas nesse sentido nós vamos elaborando sim projetos importantíssimos na nossa vida. Aproveite, contribua, utilize muito bem essa dinâmica, essa característica, esse elemento importante no nosso sistema psíquico. Trabalhe bem com ele, você vai ver os grandes resultados que você terá. Aproveite, vamos crescer. Esse é o nosso processo, essa é a nossa pedida, esse é o nosso objetivo, é o que nós, de alguma forma, pretendemos fazer na nossa existência. Ricardo Seixas, Rádio e TV Fraternal, www.fraternal.net.br. Até a próxima.